Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rosa dos Véus. Aqui eu ajudo você a sair dos véus da ilusão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu creio que todos os nossos vídeos anteriores foram partes para a gente chegar nesse vídeo de hoje, que é como você acessa a nova terra. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Já ouviu essa frase? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas por que poucos herdarão a terra? Vejo hoje em dia muitas teorias sobre isso, muitas teorias apocalípticas sobre isso, muitas teorias conspiratórias a respeito disso, de que haveria uma redução populacional proposital, mas as pessoas levam muitas as frases ao pé da letra e esquecem de ver o que está por trás, no sentido figurado daquilo que foi dito. Esquecem de ver os arquétipos, esquecem de ver as mensagens, esquecem de ver as vibrações. Jesus nunca falou que a Terra seria esvaziada fisicamente, nem que sobrariam poucas pessoas na Terra. Jesus falava sobre quem tem coração manso, sobre quem vive em amor, em presença, em compaixão, sobre as pessoas que se regulam internamente, sobre quem cocria com o bem e quem volta para o reino interior. Poucos herdarão a nova terra, então está muito mais ligado. Poucos viverão na nova terra, enquanto muitos outros continuarão vivendo na terra antiga. E aqui eu venho trazer para vocês a chave vibracional. O que é a nova terra? E talvez seja o primeiro vídeo concreto que eu falo sobre isso. Daquilo que eu venho ensaiando com vocês há alguns meses. Porque eu trouxe para vocês o que são as crianças da nova terra, trouxe a vocês o que são as mães da nova terra e como essas mães podem se alinhar a essas crianças que estão chegando, que são vibracionalmente superiores. Consequentemente, essas mães também entrarem na nova terra. Também comecei a trazer para vocês fatores importantes para vocês acessarem relacionamentos da nova era. Um encontro melhor entre o feminino e o masculino sagrado. E também como criar metas baseadas no espírito. Então tudo isso, se vocês colocarem em prática na vida de vocês, vai aumentando as vibrações de vocês, ao ponto de vocês não precisarem passar pelo arquétipo do apocalipse. Não precisarem passar pela dor nem pelo sofrimento para despertarem. E, consequentemente, acessarem a nova terra com conhecimento e não com dor. Então agora eu vou começar a explicar para vocês o que significa a nova terra e como acessá-la. Bom, para isso eu vou citar muitas vezes aquele que venceu o mundo, Jesus. Ele nos deu o passo a passo de como fazer isso. Independente de você ser cristão ou não, Jesus ancorou o arquétipo da salvação do mundo e nos ensinou como chegar lá. Então, primeiramente, ele falava do reino de Deus como um reino que já está entre nós, dentro de nós, aqui e agora, disponível. Ele nunca descreveu o reino de Deus como outro planeta, e sim como um estado de consciência. Então, na mesma rua, você pode ver alguém vivendo em paz e alguém vivendo em uma guerra, vivendo uma depressão. Você pode ver alguém na mesma rua vivendo em abundância e outra pessoa vivendo numa escassez. Você pode ver alguém de um lado vivendo em paz e outra pessoa na outra esquina sofrendo algum tipo de violência. Pode ver alguém perto de você vivendo numa fé absoluta e outra pessoa na sua frente vivendo no total desespero, numa necessidade absoluta de controlar tudo. E todos habitando o mesmo lugar físico, porque a nova terra, novamente, é um estado vibracional, não um lugar físico. Então, quem vibra na nova terra, vive a nova terra. Quem vibra na terra antiga, vive a terra antiga. Por que andamos vendo tantas doenças e tantas mortes, mesmo sendo a nova terra um estado vibracional? Estamos vivendo a maior purificação emocional da história moderna. O corpo está reagindo a décadas de estresse, décadas de alimentação equivocada, décadas de trabalho excessivo, tensão emocional, químicas e vida desconectada da natureza. Muitas doenças vêm desse efeito cumulativo. E isso é o fim de um ciclo interno, não de um ciclo externo. A Terra está pedindo para que as pessoas comecem a olhar para o corpo e para a alma ao mesmo tempo. Não ver mais as coisas como uma coisa separada uma da outra. Muitos corpos adoecem justamente para que essa pessoa desperte. Porque, infelizmente, muitas pessoas na humanidade ainda só despertam na dor. Muita gente vive desconectada do corpo, carrega muito peso emocional, vive em estado de alerta crônico, nunca descansou nem se permitiu descansar de verdade, nunca olhou para traumas. Muita gente, inclusive, vive contra si mesmo, vive se odiando. É por isso que eu busco ajudar vocês aqui com os meus vídeos, lá com o meu Instagram, com as sessões individuais, porque o corpo não aguenta mais manter um estilo de vida não saudável. E isso não quer dizer apenas alimentação e exercícios físicos, mas também do nosso campo emocional, do nosso campo energético. Porque a alma está pedindo reorganização, está pedindo com que vocês voltem para a essência.
Se você sente que você precisou passar por uma doença, observe naquilo que ela fez você crescer, naquilo que ela te ajudou a evoluir. O que você mudou a partir dela? Se você se tornou uma nova pessoa a partir dela. Vou contar a minha história para vocês. Com 17 anos, eu comecei a sentir dores no meu corpo. Comecei a sentir dores no joelho e nos cotovelos. Aí, com 21 anos, essas dores já estavam quase no meu corpo inteiro. Perto dos 22 anos, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, em que eu pisei o pé no chão e eu senti o último lugar que não me doía, que era o tornozelo esquerdo. Nesse momento eu falei, bom, tem alguma coisa muito errada comigo. Aí eu comecei a buscar vários médicos e ninguém encontrava uma resposta. Cada um me falava uma doença mais grave que a outra. E eu cheguei num ponto que eu simplesmente desistia, aceitei que eu ia ter que conviver com aquela dor. Alguns meses depois, Deus colocou uma nutricionista na minha vida. Ela olhou pra mim e, sem dizer muito, falou, bom, você tem alergia a glúten, para de comer e vamos ver como você fica. Eu lembro até hoje que em 10 dias eu não tinha mais dor nenhuma. E depois disso, isso fez com que eu mudasse, fez com que eu despertasse. Eu acordei e disse, minha vida não pode mais ser assim e eu tenho que começar a estudar. Tenho que começar a ver o que eu posso fazer de diferente para mim mesma, porque eu estava me adoecendo. Senti que eu precisava buscar mais respostas. Comecei a estudar mais sobre o poder da alimentação, o poder do pensamento, o poder da energia. E esse foi o início do meu despertar, porque eu estava dormindo, eu não estava cuidando de mim. A partir daí eu comecei a fazer reiki, comecei a fazer theta healing, comecei a atender. Foi tudo muito orgânico, as coisas simplesmente foram acontecendo a partir daí. A partir de que eu decidi que eu iria despertar. E então estamos aqui hoje. Então sim, eu despertei através da doença, mas com você não precisa ser assim. Mas o despertar é algo que ele continua acontecendo. Você sempre desperta novas partes sobre si mesma. E hoje eu não preciso mais despertar pela dor. Hoje eu desperto principalmente por todas as minhas ferramentas que eu tenho de autoconhecimento. Com isso eu evito muita dor e muito sofrimento na minha vida. Bom, mas voltando, a transição planetária, ela não é algo coletivo. Eu sei que vocês já ouviram isso bastante, mas ela não é. Ela é algo totalmente individual. Jesus nunca falou de todo mundo ir ou todo mundo ficar. Agora, com certeza, existem mais fótons chegando no nosso planeta. Podem acelerar o despertar coletivo, mas é sempre necessário uma escolha individual para isso. É como se você tivesse mais ferramentas disponíveis agora para despertar através desse arquétipo da revelação do Apocalipse, mas a escolha é sempre individual, se você vai despertar ou não. É aquela máxima, né? Jesus sempre falava, quem tem olhos para ver que veja, quem tem olhos para ouvir que ouça. E o reino está dentro de vocês. Então isso quer dizer que isso não é o fim da humanidade, isso é um fim de uma forma de se viver. É o fim da consciência do medo, da vibração de escassez, é o fim da vibração de sobrevivência. Está morrendo nessa era antiga, de fato, é a antiga forma de se viver. Mas claro que isso é uma escolha sua, pessoal e intransferível. Então, novamente, a Terra não é um lugar, ela é uma vibração. Ela nasce quando você aceita começar a viver com mais presença, com amor maduro, com limites, com um corpo mais regulado, com um relacionamento mais maduro, com propósito, com integridade, com menos medo e com mais luz. Essa mudança, ela cria um estado interno de segurança, de se sentir em casa na Terra. E é isso que seria o reino de Deus. Ele não falava de outro lugar, mas sim de um estado de ser. Na Terra antiga, o sofrimento é um ciclo repetitivo. E na nova Terra, é o ciclo de uma consciência desperta. A Terra, nesse momento, está passando por uma depuração emocional. É o fim do ciclo da ilusão. Tudo que estava escondido, tudo que estava nas sombras, está vindo à tona. Então parece que está pior, na verdade sempre esteve ali. É que agora você consegue enxergar. E vai parecer que está cada vez pior para que você desperte, e não para que você entre em desespero. Então, nesse momento, estamos vivendo mais ansiedade, mais depressão, mais burnout, mais crises familiares, mais crises políticas, mais cansaços coletivos, mais desregulação geral. Mas isso não é o fim do mundo, isso é o fim de um ciclo de escassez de consciência. E eu quero lembrar a vocês que Apocalipse não significa fim do mundo. Essa palavra ela tem origem grega e ela significa revelação, ou seja, fim das ilusões. Estamos, portanto, saindo de uma era de rigidez, uma era de controle, uma era de sobrevivência, de competição, de um patriarcado disfuncional, de famílias caóticas, de identidades fragmentadas, e tendo a oportunidade de entrar numa era de presença, de cuidado, de responsabilidade emocional, de autonomia vibracional e de
estar espiritualmente encarnado em um corpo. Quem tem olhos para ver, que veja. Pode parecer doloroso, como se fosse um parto coletivo, mas para algo nascer, o velho tem que morrer. O que Jesus quis dizer então com poucos herdarão a terra? Porque são poucos que se tornam maduros de fato, que escolhem de fato amadurecer, que escolhem olhar para dentro, escolhem abandonar o que lhes limitam, escolhem se entregar e confiar na luz. Acho que esse é o principal desafio da Terra, conseguir de fato se entregar e de confiar. Então, esses poucos que escolhem não precisar usar de violência, escolhem a mansidão, se regulam emocionalmente, trabalham o coração, elevam a própria vibração, não julgam o próximo, fazem o bem, limpam o próprio campo energético todos os dias, são esses que vivem com consciência. Então, são poucos que realmente alcançarão a vibração da nova Terra, mas o direito é de todos. Todos aqueles que disserem um basta e buscarem o próprio despertar acessarão a nova terra, seja pelo amor ou seja pela dor. De preferência, pelo amor, através do autoconhecimento e o autodomínio. Se você gostou desse vídeo, curte aqui pra mim, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que esse vídeo alcance mais pessoas. Se você sente vontade de acessar a nova terra, eu posso te ajudar através da Rosa dos Véus. A Rosa dos Véus é a minha terapia em que eu ajudo as almas a despertarem, a encontrar o próprio caminho, a encontrar o próprio destino. Se você deseja saber mais, vou deixar um link descritivo aqui do meu trabalho. Comenta aqui pra mim como você se sente ao ouvir isso sobre a nova Terra. Um beijo e até a próxima!